Depois que aconteceu essa chegada do Matos, a comissão técnica falou, beleza, Matos, vamos confiar em você. Aí o Matos trouxe o João Vitor, ok, 40 milhões de reais. Aí o Matos trouxe o Adson, ok, 30 milhões de reais. Até aí, a comissão técnica pensou, show. Bem, vamos acreditar nesse cara. Aí ele trouxe o David, aí ele trouxe daqui a pouco um Vitor Luiz, Kehler, e aí ele começou a trazer alguns jogadores bem discutíveis para preencher lacunas que não deveriam ser preenchidas com esses jogadores. Inicia-se um tipo de rusga na questão do Cuéllar, onde a comissão técnica tem que bater na mesa e falar assim, nós queremos o Cuéllar, nós queremos esse jogador. Entre o Sforza e o Cuéllar, nós queremos o Cuéllar. O Matos estava com tudo fechado com o Sforza no New Old Boys. Isso, obviamente, chateia um pouco o Matos. Por quê? Porque a comissão técnica está pensando em vencer, está pensando no agora. A comissão técnica queria o Cuéllar. Na queda de braço, mais uma vez, prevaleceu naquele momento a voz da comissão técnica. Por quê? E aí é uma opinião. Aí eu não estou dando informação. Quem tem que tomar a decisão técnica é quem treina o time. Quem tá lá todo dia com os caras, treinando o time, quem monta a estrutura tática, quem monta ideia de jogo, quem sabe o jogador que vai encaixar nas características do time é o treinador. O papel do diretor de futebol é fazer o que o treinador está pedindo. E naquele momento, há o início de uma rusga. Show! Passou, tentaram o Cuéllar, foram nos árabes, o Matos tentou o Cuéllar também, foram nos árabes, os árabes não queriam vir. Por mais que o Cuéllar tivesse verbalizado ao Ramon e o Emiliano, porque o Ramon e o Emiliano são muito amigos do Cuéllar, e queria jogar no Vasco. Mas os árabes, a janela estava fechando lá, eles não iam contratar mais ninguém, então eles não queriam perder jogador. O que eles fizeram? Não vamos vender o Cuéllar. Vasco continuou sem esse primeiro volante. E aí, para não ficar de mãos abanando, o que o Matos fez? 777, preciso comprar o Sforza. Jogador de 21 anos, mapeamento de mercado foi feito, foi aprovado, mas a gente vai gastar 25 milhões nesse jogador, hein? Porque ele tem poder de revenda. Porque ele se encaixa exatamente no perfil de jogador que vocês gostam. Assim como o João Vitor, assim como o Adson, assim como o Sforza. Por quê? É o jogador que tem poder de recompra. É o jogador que vai crescer ali, e se hoje o Vasco está pagando 5 milhões de dólares no Sforza, ele vai ser vendido por 10. E aí não adianta querer mascarar e achar que a empresa vai fazer o que a gente quer que a empresa faça. O Vasco tem dono hoje em dia. E a empresa pensa em lucro. Só pensa em lucro? Não. Quer o Vasco bem? Quer. Agora, achar que a empresa vai gastar, exemplo, 20 milhões em jogador de 28, 29, 30 anos, sem que você haja ali um processo de convencimento, uma ideia, uma linha de raciocínio, não vai acontecer. Não vai acontecer. A não ser que exista um processo de convencimento e dentro desse processo de convencimento você consiga mostrar para a empresa que vale a pena contratar o atleta. E é assim que funciona. Então o que o Matos fez? Contratou o Sforza. Chega o Sforza como um camisa 5 para poder preencher teoricamente essa lacuna. A comissão técnica gostou, aprovou, porém alertou. Ele é muito jovem. Queremos um jogador pronto. E desde então, vocês podem procurar aí quantas e quantas coletivas, quantas e quantas entrevistas foram dadas onde a comissão técnica pede jogador, onde o capitão pede jogador, onde todo mundo pede jogador. Todo mundo pede reforço. Todo mundo. Tá? Ok. Passou. O Vasco continuou no mercado, tentou a contratação do André Silva. Emiliano Dias liga pro André Silva, fala pro jogador vir pro Vasco. Até então, o São Paulo não tinha entrado no negócio. Depois o São Paulo disputa o atleta. E aí o Emiliano Dias chega pro Alexandre Matos. Matos, quero esse jogador aqui. O investimento é de 3,8 milhões de euros. A gente precisa fazer. Nesse momento, o Juan
que é empresário do Emiliano Dias, do Ramon Dias, já está ajudando o Vasco, porque já há uma rusga ali entre queremos esse atleta e a diretoria queria outro. Por quê? O Alexandre Matos queria o Breno Lopes. A comissão técnica não queria o Breno Lopes. A comissão técnica queria o André Silva. E dentro desse tempo, tá? Esses 20 dias aí, saíram as notícias do Breno Lopes, saíram as notícias do André Silva, que eu mesmo dei essa notícia exclusiva, porque a comissão técnica, desde o início, queria o Breno Lopes. Porque queria o Breno Lopes. O André Silva. E o Alexandre Matos queria o Breno Lopes. Começou, mais uma vez, essa celeuma. E todo dia, a comissão técnica perguntando: e aí, Matos? E o André Silva? E o André Silva? Ah, 777 não quer. Ah, 777 não quer. Por quê? Ele queria trazer o Breno Lopes. E a comissão técnica queria trazer o André Silva. Até que, já desconfiados e chateados com a situação, a comissão técnica... E aí, Matos? Cadê o André Silva? Descobriu-se que naquele momento ali não tinha sido enviada a proposta por e-mail para a 777 aprovar o investimento. Sendo que o Emiliano já tinha conversado com o jogador. Entra o São Paulo no caminho, num tempo parecido. O jogador é seduzido pelo São Paulo, mesmo o Vasco fazendo uma proposta melhor financeiramente, inclusive para o Vitória de Guimarães, ele prefere para o São Paulo. O que é completamente normal. Eu trouxe isso aqui a todo instante. Só que a partir daquilo ali, a decepção acontece na comissão técnica. Porque houve uma briga da diretoria de futebol com a comissão técnica. A comissão naquele momento ali queria o André Silva e a diretoria de futebol queria o Breno Lopes. Essa é a situação. E a comissão não queria o Breno Lopes. A comissão não tinha a intenção de trazer o Breno Lopes. Entre outros jogadores que foram oferecidos, por exemplo, o Vargas. Era um jogador também que estava no radar. A diretoria, a comissão técnica queria o André Silva. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like. Pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Quando há esse problema, perde-se ali um pouco de confiança da comissão técnica e começa essa rusga. Começa esse celeuma, tá? Começa. E aí o que o Emiliano, junto com o Ramon Dias, junto com o seu empresário, começam a perceber? Pô, o cara não tá atendendo os nossos pedidos. Por mais que haja uma limitação, por exemplo, Pedro Henrique, acertado, mérito do Alexandre Matos, ia trazer o jogador. Emiliano também ligou pro Kudê. Emiliano ligou pro Kudê. Falou assim, Kudê, preciso desse jogador. Dá pra liberar pra mim? Kudê, cara, não vou utilizar tanto. Show. Pode pegar o Pedro Henrique. Tava certo, o jogador queria vir pro Vasco. O jogador assistiu o jogo do Vasco. Trabalho muito bem feito da comissão técnica com a diretoria. A 77 vetou. Então tem culpa também da 777. Tem culpa do Alexandre Matos. Não é um vilão. Não é um mocinho. Há problemas e problemas. Porém, assim que a proposta pelo André Silva foi feita, ela foi aprovada pela 777. O Lúcio Barbosa conseguiu aprovar essa proposta e o Vasco fez a proposta de 3,8 milhões de euros ao André Silva. Mas o jogador
já estava seduzido pelo São Paulo. O Vasco foi até o final tentando o atleta e ele quis ir para o São Paulo. Perdeu o André Silva. Perdeu-se também um pouco da confiança. Aí o Emiliano Dias, junto com o Ramon Dias, com seu empresário, começaram a fazer outro caminho. E eles fizeram o quê? Lúcio Barbosa. Ó, Lúcio, a gente precisa de atacante. Tem esse atleta aqui, o Cleiton Silva. Foi informado ao Matos. Matos entra na negociação. Mas quem fez a negociação, isso tá na internet pra todo mundo ver. Tá todo mundo na internet pra todo mundo ver. Foi o Juan, que é o empresário do Emiliano, que tinha a entrada com o Casa Pia lá em Portugal e traz o Cleiton. Porque a 777 aprovou o investimento para trazer um novo atacante. Investimento de 3 milhões de euros. Chegou o Cleiton no último dia da janela. Então, ali, naquele momento, há uma perda de confiança. Há uma rusga, sim. E repito, pode negar. Vai negar, vai falar o que quiser. Quem quiser acreditar em mim, ou quem não quiser, paciência, mano. Se tem uma coisa que eu não preciso é ficar caçando like em internet. Quem acompanha um pouquinho do meu trabalho, só um pouquinho do meu trabalho, sabe que eu não faço esse tipo de coisa. Sabe que eu não faço. Eu não invento notícia, gente. Eu não invento. Se eu não tiver notícia, ó, caladinho. Meu canal já ficou mais de uma semana aí sem postar nada. Quando eu não tinha a ajuda do Carlos Bebet e da Clara. 1, 2, 3 semanas. Twitter, às vezes eu fico 3, 4 dias sem postar. Porque eu não tenho notícia. Eu não tenho informação. Se eu não tenho informação, eu não faço especulação. Eu não preciso disso, mano. Tá ligado? Não preciso. Mas se eu mando uma informação, você pode ter certeza, meu camarada. Ela foi apurada. Ela foi apurada. E continuando ao que eu tava falando aqui, a partir desse momento, fecha a janela. Há uma decepção de Ramon Dias e Emiliano. E repito, não é só o Pedrosa que tá falando. Pega todas as entrevistas. Em todas as entrevistas eles falam: a gente já pediu, a gente já falou, a gente já pediu, a gente quer reforço, eu já pedi um ponta, eu já pedi um volante. E não chegava. E não chegava. Tá? A partir desse momento, o caminho entre comissão técnica e diretoria, a figura do Alexandre Matos, foi separado. Eles chegaram a não se falar. Eles chegaram, inclusive o Emiliano, começar a falar diretamente com o Lúcio Barbosa para buscar jogadores. E aí, isso tudo que eu tô contando aqui explica muito, por exemplo, a situação do Marlon Freitas, onde eu vou chegar lá. Tá? Vocês lembram quando eu soltei a notícia do Marlon Freitas junto com o Vene? O Vene estava até ao vivo no programa e ele recebeu a confirmação do empresário do Marlon Freitas, dizendo que o Vasco fez uma proposta de empréstimo, sem obrigação de compra, empréstimo, onde teria até uma compensação financeira pelo Marlon Freitas até o final do ano. É porque o Vasco já estava conversando com o empresário do Marlon Freitas desde antes do jogo entre Botafogo e Fluminense. E o Botafogo, naquele instante ali, fez uma reunião com o empresário do Marlon Freitas. E naquela reunião, o empresário do Marlon Freitas falou: a gente tem uma proposta de empréstimo do Vasco e a gente queria entender o que o Botafogo tá precisando. O que o Botafogo pretende nesse momento. Porque o Lúcio Barbosa já tinha dado ok para essa conversa acontecer. O empresário do Emiliano e do Ramon Dias entraram em contato com o empresário do Marlon Freitas e descobriram que naquele momento, repito, antes de Botafogo e Fluminense, depois, na próxima semana, eles se reuniram e a proposta foi apresentada ao Botafogo. Só que nesse meio tempo, o Alexandre Matos não sabia. Por isso que ele negou. Por isso que ele negou para as pessoas. Atenção vascaínos me desmentiu, uma galera me desmentiu. A diretoria do Vasco não reconhece. É por isso que eles negaram, porque ele não sabia. Ele não sabia que a comissão técnica tinha pedido diretamente ao Lúcio Barbosa. Tá? E a proposta foi feita, prontamente recusada. Agora a gente chega na última semana, antes da eliminação para o Nova Iguaçu, e, diante de todos esses acontecimentos, há uma conversa
do Lúcio Barbosa, com o Alexandre Matos, com o Emiliano Dias, com o Ramon Dias, onde eles alinham, estabilizam essa situação, percebem que se eles trabalharem um longe do outro, quem perde é o Vasco. Quem perde é o Vasco. E a situação do Marlon Freitas é passada ao Alexandre Matos. Ó, Matos, a gente precisa desse jogador aqui. Aí você tem que executar o seu trabalho.